sábados um vídeo novo no canal do Bibliologia. Fique com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e curte também esse vídeo para nos ajudar na divulgação. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, que é o Isaac. E aí, galera? A gente é casado, já tem... Alguns momentos depois... 8 anos. Achei que ia esquecer. E hoje a gente vai fazer o vídeo junto, né? Tô sendo convidado para participar aqui do espacinho dela. Isaac, o que aconteceu aí no capítulo 13 de Gênesis? Bom, Gênesis 13 conta ali a história de Abrão e Ló, né? Que a família dos dois se juntou e começaram a peregrinar pela terra, né? Assim como ela, que sempre apresenta para vocês a Bíblia NVT, nova versão transformadora, eu também tenho a minha no meu celular e eu vou acompanhar aqui com vocês os capítulos. Abrão, ele já era muito rico nesse momento e ele tinha muitos rebanhos, muita prata, muito ouro. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. E aí eles acampavam ali entre a região de Betel e Ai. Ali, onde Abrão já havia construído um altar, ele invocou o nome do Senhor outra vez. Quantas vezes, né, Gleice, a Bíblia relata dessas invocações do nome do Senhor? Eu entendo que hoje em dia talvez a gente não dê a devida importância, a devida atenção, ou não saiba como fazer isso da forma certa, né? Sim. Porque a Bíblia relata que os heróis da fé, né, os nossos patriarcas, os nossos profetas, eles faziam isso com muita frequência, né? E ele deixava o exemplo, né? Porque, na verdade, erguia um altar que ficava lá e as pessoas deviam passar ali e ver, ó, ali foi invocado o nome do Senhor, né? Ele não só invocava, como ele deixava isso como um exemplo para outras gerações. E aí Ló, que estava com Abrão, né, ele também havia enriquecido bastante, né? Ele não era pobre, ele tinha os recursos dele, né? Só que os recursos da terra começaram a faltar para ele. Eram muitas pessoas. Você imagina, quando a gente ouve a Bíblia falando Abrão e Ló e a esposa, a gente pensa que eram poucas pessoas. Você imagina a quantidade de criados que Abrão e Ló tinham, cada um, até devido à riqueza que eles tinham, né? Se Abrão tinha muitos rebanhos, ele tinha que ter muitos pastores. E aí começou a faltar recurso da terra. Os pastores de Abrão e Ló começaram a se desentender. Abrão fez uma proposta para Ló: olha, nós somos família, somos do mesmo sangue, não quero que a gente se desentenda, então o ideal é que a gente se separe por aqui. Tá vendo isso aqui tudo? Toda essa terra aqui que Deus prometeu pra gente, você pode escolher. Escolhe onde você quer ficar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Você vê que Abraão não era nada egoísta, né? Pelo contrário, altruísta. Ele poderia ter escolhido, Ló, eu vou para cá e vocês vai pro que sobrar. E não foi assim, ele deixou Ló escolher primeiro. Porque Ló que estava na aba de Abrão, né? Deus mandou Abrão sair da terra dele, da parentela dele, o Ló foi indo junto, né? Exato. Mas ainda assim, realmente, Abrão, ele decidiu que Ló podia escolher primeiro. Olha o que ele disse aqui no versículo 9. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. E aí Ló olhou demoradamente. Agora você imagina o que ele não estava vislumbrando ali, né? Olhou todas as paisagens da beleza, nunca teve acesso a essas coisas, né? Ele olhou as planícies férteis do Vale do Jordão, e a região era toda muito irrigada, assim como era na terra do Egito, né? Ló escolheu todo o Vale do Jordão a leste de onde eles estavam. Uma terra bem fértil, né? A Bíblia ela ressalta aqui que ela era tão fértil como o jardim do Senhor e como o Egito. Então era um lugar bem diferenciado, né, em relação ao que eles estavam acostumados. Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou as tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Ló, ele se estabeleceu em um local próximo de Sodoma. Mas quando a gente vai ver nos capítulos posteriores, Ló já está onde? Lá no meio da cidade, né? Já se estabeleceu lá dentro. A gente pode ter aquela sensação de caramba, mas Ló, que vacilão, né? Tava lá, tinha Abrão como exemplo, podia continuar seguindo na fé, ser super firme, e aí ele vai lá e dá um mole desse de escolher um lugar próximo para ser tentado, né? Se a gente parar para olhar a nossa vida, é o que a gente faz todos os dias praticamente. Trocamos a nossa vida eterna diariamente, quando a gente escolhe não adorar a Deus em primeiro lugar, quando a gente escolhe passar o nosso dia longe de Deus, quando a gente não escolhe ter Ele como prioridade, né? Porque
Porque a gente tem uma vida muito atribulada, corrida, muito trabalho, muita coisa para fazer. Isso é inegável, né? Nossa vida é difícil, é corrida. E uma outra coisa, será que se fosse colocado pra gente, ó, você vai ter uma casa lá em determinada terra, você vai ter tudo lá, a casa vai ser paga, você vai ganhar um bom salário, você vai viver muito bem. Só tem uma coisa, é uma população muito pecadora, é uma população que faz tudo... É cabofolia. Tudo vai ao contrário de Deus. Será que a gente diria não? Para não se colocar em perigo de abandonar a Deus? O versículo 13 diz assim: o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. E era claro para eles que o povo de Sodoma era muito perverso. Mas mesmo assim ele foi. Ló, ele já tinha uma fé mais fundamentada, né? Tanto é que quando os anjos foram tirar ele lá de Sodoma, ele foi, não teve problema. Só que a mulher dele olhou para trás. Aconteceu aquele problemão todo que vai ser falado posteriormente. Ele até conseguiu se segurar na fé dele, porém ele colocou a família dele em risco. Geralmente locais muito fartos, né? Locais onde as pessoas têm abundância, as pessoas se sentem tão cheias de si que não precisa mais de nada, não precisa de Deus. E isso a gente vê quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Será que é porque rico não vai poder ser salvo? Não, de forma alguma. Abraão mesmo, riquíssimo, né? A Bíblia ela relata muitos personagens muito ricos, né? José foi governador do Egito. Exatamente. Não é a riqueza que vai fazer a pessoa se perder. Na verdade é porque, geralmente, uma pessoa que já está tão abastada, tão farta de tanta coisa, acha que já tem tudo, não precisa mais de nada, não precisa de Deus, né? Está cheia de si. Então, nessa cidade, acredito que isso que aconteceu. Era uma cidade muito fértil, eles tinham tudo. Então, assim, eles não se contentavam mais com qualquer coisa. Cada momento eles iam buscando mais prazeres e prazeres mais pecaminosos possíveis, cada vez pior, a ponto de cada vez levar Deus para mais longe. A gente pega aí muitos exemplos de pessoas famosas que com 20 e poucos, 30 e poucos anos morreram de overdose, né? Sim. Pessoas que talvez tenham conseguido as coisas muito cedo na vida e aí chegaram num nível... Tem mais graça, nada tem mais graça. Exato, eu preciso buscar novas coisas, né? Até por dor mesmo, né? Sim. Viver uma vida de aparências e sofrer e usar alguma coisa para poder tampar aquele problema, né? A gente precisa de Deus, mas a gente fica buscando a felicidade em outros prazeres que na verdade não vai nos preencher. É um vazio imenso que só pode ser preenchido por Deus. E Salomão chegou a essa conclusão no final da vida dele, né? Sim. Quando ele disse que tudo era correr atrás do vento. E de fato, né? Exatamente. Ele teve tudo. Teve as mulheres que ele queria, os palácios, tudo, todos os bens, tudo. E não era suficiente. Ele cada vez se afundou mais, né? Até ele chegar à conclusão, gente, nada disso vale a pena. A única coisa que vale a pena é Deus, né? Tem até uma frase que eu quero ler aqui, que é um provérbio oriental que eu acho bem interessante, que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Por quê? A pessoa tem tanta abundância que acha que não precisa mais de nada e não corre atrás, né? E acabam se tornando pessoas fracas, pessoas mais falhas. Foi né? o caso da família de Ló, né? Que Sim. foi levada para uma terra com muita abundância. Sim. Embora ele não tenha se desviado, eles não eram firmes, né? Exatamente. Isso a gente vai ver lá depois, né? O que acontece com a mulher dele, com as filhas dele. Exatamente. A gente percebe muito claramente E com isso. o povo de Israel mesmo, quando eles tinham que lutar pelas terras e eles se tornavam cada vez mais fortes. Aí quando eles alcançaram tudo que Deus tinha prometido para eles, eles fizeram o quê? Simplesmente se afastaram de Deus. Era para isso acontecer? Não. Era para eles terem o coração grato por tudo que Deus deu para eles. Só que a tendência do ser humano, se ele não está apegado com Deus, é quando tem fartura ele acabar se afastando. Depois que Ló partiu, olha o que Deus falou para Abrão, está no versículo 14. Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste.
toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Ló, ele teve o poder de escolher, e ele escolheu uma terra que aparentemente era a mais fértil, mas Deus fala assim, tá vendo todo esse resto aqui que Ló não escolheu? É tudo seu para sempre. É da sua descendência para sempre. E eu lhe darei tanto os descendentes quanto o pó da terra. De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Né? Ele continuou percorrendo as direções e se mudou de lá. E ali construiu mais um altar ao Senhor. Eu costumo pensar muito em futebol. Quando a gente fala dessas coisas. Não, sério, porque eu já estou nos meus 30 e poucos, né? Eu vi grandes pessoas jogando futebol, Ronaldo, Romário, Edmundo, Bebeto, né? Eu fico pensando, caramba, que filho, jogador de futebol, superou o pai? Você olha pro filho do Romário, não chegou nem perto. Filho do Edmundo, não sei nem se joga, acho que não, ele tem um monte também, né? Filho do Ronaldo, não sei também, mas você não ouve falar. Filho do Pelé, inclusive, que foi goleiro também. Então você vê que são pessoas que não foram fortes, aqui dando o exemplo de como jogador, né? Não foram fortes como os pais, né? Romário foi pobre, todo mundo sabe a história dele, não conseguiu estudar e ia lá todo dia com dificuldade pegar condição para jogar bola. Não tinha dinheiro às vezes para comer, mas ia jogar bola. E se destacou. Você acha que ele fez a mesma coisa com os filhos dele? Você acha que os filhos dele tiveram privação de comida, de roupa, de carro, do que fosse? Tido até excesso, né? Provavelmente o que aconteceu. E aí esse excesso nunca vai produzir... Como é que foi a frase mesmo que você falou? Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Exatamente. Então, um jogador que foi muito bom, que passou por muita dificuldade, mas ganhou muito dinheiro e foi bem sucedido na vida, ele criou tempos fáceis para os filhos dele. E aí os filhos dele não conseguiram ser fortes o suficiente. Quer dizer que quando a gente tiver um filho, tem que dar uma dificultada na vida dele. Tem gente que fala assim, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Mas aí se esquecem de que tem que dar também o que tiveram. Você não precisa dar tudo, você pode criar circunstâncias para que ele aprenda a administrar a vida dele, né? Eu vou dar uma mesada de R$1.000 por mês pro meu filho. Por quê? Por que ele não aprende a conquistar esse dinheiro com tarefas do dia a dia, coisas que ele precisa fazer em casa? E aí ele vai perdendo se ele não fizer essas coisas. Um jeito inteligente de criar, né? Bem, então a gente fica por aqui hoje, né? Obrigada, Isaac, pela participação. Tem uma pessoa aqui que está querendo conhecer vocês também, fazendo bagunça aqui. Curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo sugestões, né, de como a gente pode tirar mais o quê? Mais lições desse capítulo. Como a gente pode tirar mais lições desse capítulo 13? Porque a gente falou sobre algumas, mas tem muito mais. Agradeço a vocês. Essa aqui é a Josefine. Dá tchau pra eles. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até a abraço.